Descobriu uma dor, você foi olhar pro mercado, você descobriu que tem mercado, ela ficou olhando quantos cabelos cacheados tem, passando numa Ponyagu, né? Você fala, é pesquisa de mercado, sem saber, fez pesquisa de mercado, viu que tinha... A família toda do meu pai, eles são empreendedores, né? Todo, meu avô, os irmãos do meu pai, tudo. Minha mãe também. Minha mãe veio trabalhar registrada na minha mente quando a gente já era adulta, né? Então ela sempre trabalhou com costura, então sempre foram empreendedores. Mas de verdade, como a Tami falou, a gente teve uma infância com limites. Então pra mim não era uma coisa assim, quero empreender porque dá dinheiro, dá sucesso. Não, porque meus pais empreendiam, mas a gente vivia assim, no limite. Não passava necessidade, mas também não tinha luxo. Né? Então, pra mim, não era uma coisa assim que eu super desejava, não. Porque a gente não tinha uma história, né? Não era um bom parâmetro. Exato, não era, né? Era assim, muito instável, né? Mas aí eu fui trabalhei muita coisa, mas assim, a última... Realmente. Coisas totalmente aleatórias. Trabalhei com meu pai no escolar, depois eu fui trabalhar em escritório de aposentadoria, depois eu trabalhei como agente comunitária no posto de saúde, depois eu fui pro telemarketing e aí depois eu fui pra logística, né, que foi o primeiro curso técnico que eu fiz, faculdade, pós-graduação, tudo na área da logística. E aí na última empresa que eu trabalhei eu fiquei 12 anos. Então ali eu tinha uma segurança, eu sabia exatamente quanto eu ganhava, exatamente, né, tudo. Mas eu sempre tinha assim na minha mente, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. E ali que começa a nascer o desejo de empreender. Porém, assim, eu trabalhava com muitos empreendedores lá dentro. Porque eu trabalhava na parte de transportes, a maioria 8 anos, né, dentro da logística foi transportes. Então eu tinha muito contato, como eu era coordenadora de transportes, eu tinha muito contato com os empreendedores, que era o dono dos caminhões. Tinha muito contato com eles. E ali eu meio que via, né, as lutas, o dia a dia deles, né. Mas aí eu já comentava com algumas pessoas, quando eu sair daqui eu vou empreender. Vou abrir uma empresa pra mim. Do que? Não faço a mínima ideia. E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar mais por um lado mais de curiosidade do Sebrae, né, sobre empreendedorismo. Aí fazia alguns cursinhos grátis para entender mais do empreendedorismo. Mas até ali ainda tinha muito medo, né? CLT te dá uma segurança, né? Uma pseudo-segurança. Exatamente. Zona de conforto. E ali eu comecei, mas assim, era uma empresa que eu trabalhava bastante, era bem desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu falava, pra sair daqui, pra ir pra outra empresa da área de logística, quem trabalha com logística sabe, é desgastante. E eu falava, eu vou empreender. O que eu vou fazer? Não sei, né? E aí eu sempre pedia pra Deus um direcionamento, né? Uma hora, sem pressa, uma hora eu vou descobrir o que eu vou fazer. Aí eu comecei a mexer em Instagram, quase não mexi em Instagram, mas comecei a fuçar mais, procurando a parte do empreender, né? Entender mais sobre empreender. E aí é quando me aparece uma página de cabelos cacheados e eu começo a olhar, não pela visão de empreender ali, mas por curiosidade, né? Por ser cacheada, eu comecei E aí eu vi que tinha salões de cabeleireiro, não trabalhava com química, porque eu não poderia. Porque eu tenho tudo que termina com it, né? Rinite, sinusite, bronquite. Então jamais poderia trabalhar com química. Mas eretite, né? Essa área da beleza era uma área que me chamava a atenção. Mas falar pra você que eu tinha, assim, almejava ter algo nessa área, não. Mas era uma área que eu sempre gostei, né? Isso você ainda está dentro da transportadora? Estava dentro da logística. Da empresa. Estava lá dentro. E aí eu comecei a ver... E aí eu comecei a ver que tinha salões que não trabalhavam com química, que eram voltados para cabelos naturais. E eu comecei a enxergar na rua muita gente em transição. Ali pra mim, eu saía na rua, eu só olhava cabelo, né? E eu via... o gatilho, né? E aí eu via muita gente cacheada, muita gente em transição.
E aí na região que eu trabalhava não tinha nenhum salão que trabalhava nessa área. E aí eu comecei a comentar com algumas pessoas, né? E se eu fizesse um curso de cabeleireiro? Na minha família tem alguns cabeleireiros, né? Eu tenho um tio que é cabeleireiro há muitos anos. Falei, se eu fizesse uma especialização, mas cabelo? Você entende de transporte, pallet, caminhão? O que você vai fazer com cabelo? Aí eu falei, bom, eu vou fazer. O máximo que vai acontecer é, eu vou obter conhecimento, mas não vou usar para terceiros, vou usar pro meu cabelo, né? Comecei a fazer o curso e ali eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. E eu nunca fui muito medrosa. Falei, bom, eu vou tentar. O máximo que vai acontecer é, eu tenho as minhas formações. Se nada der certo, eu volto pra logística. É o que poderia acontecer, né? Mas aí eu fiquei ainda trabalhando, como eu trabalhava meio período na empresa, então eu ficava meio período na empresa e ia fazendo cabelos, né, na garagem da minha casa, bem... E sentindo ali como que seria a aceitação e tudo. E ali entrou a pandemia, eu fui afastada da empresa por conta de todas as alergias e tudo, problema respiratório. E ali eu comecei a atender com mais frequência. E aí eu falei, não... Gostei desse negócio. E aí colocando na ponta do lápis a questão financeira, né? Eu falei, dava mais do que trabalhar na empresa. Eu falei, bom, se eu trabalhando dessa forma já conseguir essa renda, se eu investir, acho que dá certo. E aí quando eu volto do meu afastamento de 9 meses, eu já volto pra sala do meu gerente falando, me manda embora, porque eu preciso... Mas você vê que legal, Tamara, você fez quase toda a trajetória de quem vai investir num negócio inconscientemente. Sim. Por exemplo, você descobriu uma dor, você foi olhar pro mercado, você descobriu que tem mercado, ela ficou olhando quantos cabelos cacheados tem, passando numa Ponyagu, né? Você fala, pesquisa de mercado, sem saber, fez pesquisa de mercado, viu que se tinha... O investimento não era alto, olhou a concorrência, não tem muito salão, ela fez tudo, só assim, inconscientemente, sem um planejamento, sem um trabalho metodológico, sem uma coisa mais estudada, mas ela fez os passos para tomar a decisão. E o empurrão foi a pandemia. Foi a pandemia. Quase os 3, né? O empurrão foi a pandemia. O desperte, a pandemia, assim, quase isso. Exatamente. E aí, eu... Fiquei ainda 6 meses na empresa, né, até eles me demitirem. E nesses 6 meses que eu tinha certeza do que eu queria, eu mergulhei nos estudos. Aí eu comprava cursos atrás de cursos e estudei muito. Cursos técnicos voltados para aquilo que você ia fazer. Para aquilo que eu ia fazer. Então, assim, eu investia muito, comprava cursos, vários cursos para quando eu saísse eu já ter uma carga, né? E ia fazendo cabelos à tarde e tinha o meu emprego ali de manhã e à tarde, né, me preparando, né. E aí depois de 6 meses aconteceu a minha demissão. Me demitiram, com 15 dias eu comecei a obra do salão comprando tudo muito rápido. E aí com 40 dias depois da minha demissão eu já estava atendendo minha primeira cliente no salão, que hoje é na minha casa, na parte de baixo, né, na garagem, dividi minha garagem. E a minha primeira cliente eu atendi em abril de 2021. Tem aí um ano e pouco. E aí lá eu estou, né? E aí entra nesse meio todo. Mas aí você está fazendo isso, a Tami já está... Estava atendendo na casa dela já. E a Thaís está ali só de olho em vocês duas para ver para onde que ela quer. A Thaís estava lá no suplemento. Na festa eu não volto. O que eu tinha ali, naquele momento, eu estava querendo sair da produção e eu estava montando toda uma estrutura para gravar um curso. Isso, é verdade. Então eu queria sair da produção. E por que você não foi para dar aula, né? Porque quando começou a dar tudo ali, sair tudo fora do lugar, dar tudo errado, veio aquele sentimento de não é pra ser isso. Eu vou entrar, vou gastar. O cristão também tem esse, não sei se é um impasse, né? De sempre, devo ir, não devo ir, e vai buscar a palavra, e, né? E você fica no... E eu já tinha preparado tudo, o Bruno já tinha montado a estrutura de iluminação, a gente já tinha escolhido a cor da parede, eu já tinha... Tava tudo pronto para o início da gravação do curso. Ia vender conteúdo. Ia vender conteúdo de papelaria.
conteúdo de como empreender na papelaria. Mas você vê, Thaís, só olhando a história das três. Por mais que seja uma família empreendedora, não tem noção, não tiveram um aporte, um approach, não tiveram nada de base. Não. Né? Vão descobrindo o mundo aos poucos. E parece que são camadas, né, na vista da gente. Sim. São camadas. Você vai enxergando um pedacinho, aí sai uma camada, você enxerga um outro pedaço, faz um monte de coisa errada, porque eu fico pensando assim, as três são empreendedoras. Imagina se tivesse sido educado lá no início. Exatamente. Lá no início seria da história. Totalmente diferente. Eu estava falando com a Tamires esses dias, né? Isso que vocês estão vivendo hoje junto conosco, que deveria ter sido lá atrás. Exatamente. Né? Então, igual a gente fala na mentoria, a gente não forma esteticista, a gente forma empresário, que vai ter uma mentalidade de empresário. Né? Então, mas é que o Brasil também não tem uma cultura de empreendedor. Né? Exato. Agora começou. Hoje você já viu o novo governador de São Paulo falando que vai investir pesado no empreendedorismo. O governo que está saindo também estava investindo pesado. Sim. O que entrou, não sei como que vai ser. Mas quando você olha a história das três, teve um monte de tropeço por falta de uma base lá atrás. E assim, por exemplo, eu assisti o episódio com Davi, da Novo, e ele fala que ele vivenciou todas as etapas com os pais. Então, quando o pai passou por dificuldade, ele estava... Os nossos pais, eles eram empreendedores, só que a gente não vivia as dores deles. A gente, vamos dizer que a gente vivia o final, né? E eles eram o provedor do sustento do lar. E vocês também não viviam o empreendedorismo com eles. E também vocês não viam nele algo que, nossa, que era um fantástico, porque era uma coisa com dor. Né? Vinha o justo, vinha o... Né? Então a gente não tinha a diferença do Davi. O Davi já não, o pai dele já estava voando, já estava escalando. Quando ele vai para Silva Teles, ele já está pensando em escalar. Planeja mal, dá errado lá. Então é outra cultura. É outra, é isso que eu falo, assim, a cultura dele dentro do empreender já veio diferente. A nossa não, era algo que não era possibilidade. Né? Mas aí eu fico pensando assim, Thaís, o que é melhor... Lógico que se você tivesse sido... Por exemplo, o Léo que está andando comigo, a cabeça dele já é outra. Outra. Exato. Não quer fazer esse caminho que vocês fizeram. Já virou essa página e falou, não quero. Totalmente aberta para empreendedorismo. Né? Mas eu não sei, assim, é lógico que se você tivesse sido educada lá atrás, a história de vocês seria outra. Mas também, o ponto que vocês chegaram, eu imagino que com o que está vindo para vocês, dá um salto enorme. Né, daqui para frente. Mas ele puxa elas. Elas vieram. Não, vem trabalhar comigo. Mas você é doida, eu trabalho com beleza. Eu sou ogra, eu sou desastrada. Mas aí nesse momento, Thaís, mas só explorando um pouco isso, você também não estava pensando em empreender. Você não queria ser empregada de ninguém. É diferente. Eu não quero ser empregado de ninguém, vou fazer algo que me sustente. A diferença é falar, não, vou fazer algo que dá muito dinheiro. Com certeza. É diferente de empreender. Então você estava ali tentando sobreviver. E quando ela chama, você fala, você é louco, fazer isso daí nada. Mas também não estavam pensando em empreender. Não. Concorda? Estava tentando montar alguma coisa para não voltar para a prefeitura. Não vou voltar para a logística. Não é? E tudo bem, assim, é igual você falou, muitos tombos, né? Porque hoje, esses dias mesmo eu tava falando com a Tami. Se há 2 anos atrás nós tivéssemos conhecido, eu já conhecia um pouco de consultoria, mas pra mim era uma coisa muito distante. Mas assim, hoje, se eu tivesse saído da empresa, começado certo. Feito a consultoria primeiro, né? A diferença daquele casal que vocês estão acompanhando lá. Exatamente. Que estão sofrendo horrores. Porque eles trabalham o dia inteiro dirigindo veículos para outra empresa de logística. E chegam à noite e tem atividades na igreja. Sabe? Porque um partido que divide pra caramba também. Isso e vai empreender. Pelo menos eu tendo uma base, né? Exatamente, bem diferente. A gente fez tudo ao contrário, né? Mas graças a Deus estamos aqui. É misturado. E aí a hora que a gente espiritualiza de novo, né? Alguma coisa converge, né? Converge pro dia chuvoso, um podcast debaixo de água, né? E eu começo a conversar e alguém começa a falar assim, caraca, eu preciso disso. Pra ontem, né? Eu falei, meu Deus. Ontem. Mas assim, a maior parte das pessoas, com rara exceção, tá? Então eu tô no 10º episódio. Mas assim, a maioria das pessoas que eu conheci nesse projeto é a história igual.
sabe? Não tem um direcionamento, não tem um planejamento, não... Caíram, vão, as escamas foram caindo, eles foram entrando, quando falou, pô, isso aqui é bom, então, né, vamos pra cima. Mas legal, deu pra entender muita história de vocês. Se você gostou desse conteúdo, participe conosco nos dias 19, 20 e 21, onde farei 3 aulas ao vivo e te ensinarei como gerar lucro no salão de beleza e recursos no teu fluxo de caixa. Clique no link da descrição e participe conosco.